Glorioso, Deus é maravilhoso. A gente veio para adorar este Deus. Aleluia. Então, começa-se o ano, voltamos com as nossas reuniões, temos alguns rostinhos novos na nossa congregação, que vieram a congregar agora há pouco tempo. Eu ainda não sei direitinho quem é quem, né? Mas a gente vai se conhecendo aos pouquinhos. Então, as irmãs que são das outras congregações, da congregação Orquídeas, da João Goulart, da Cristo Rei, sejam bem-vindas. Sei que o trabalho também tem fluído, né? Tá a irmã Marta aqui. A Marta faz assim, lá da Cristo Rei. A irmã Daniela, que é a esposa do Leon. Eu, Edna, a esposa do Alexandre. E a Andréia, que é a Deia, que é a esposa do nosso pastor de música também, o Jefferson. Então, nós estamos se apresentando porque nem todo mundo nos conhece. Como está vindo gente nova, a gente faz parte dessa liderança, de uma certa forma, da UMADPA. Da UMADPA não, da UFADPA. Estou eu nos jovens ainda, meu Deus. Não, já estou com 40 anos, não sou mais jovem. Da UFADPA. Tem mais as líderes das congregações, né, que são a irmã Helenir, que eu não vi se ela está aí. A irmã Helenir está ali, levanta a mãozinha. A irmã Marta, da Orquídeas, está aí, lá no fundinho. E a irmã Marta, que eu já tinha apresentado. E a irmã Ângela, que é a esposa do nosso encarregado ali, do Francisco, o encarregado Ezequiel, da Orquídeas, e o encarregado Daniel, da João Goulart. Eu vou só tirar, eu sou muito atrapalhada com isso aqui, vocês não têm noção. Tenho problema com esse pedestal. Então, nós fazemos parte dessa liderança das congregações e a do distrito. Então, se vocês tiverem alguma coisa, nos procure, nós estamos à disposição. A nossa reunião de mulheres é toda a terceira quinta do mês, continuou a mesma coisa. Tá? As terceiras quintas do mês vai ser os nossos encontros. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, que é o Filhas de Sara, que tem lá, quem quiser, eu sei que nem todo mundo gosta de participar de grupo, às vezes o celular enche de coisa, mas eu vou dizer que o grupo é bem saudável, a gente não fica lá postando coisas desnecessárias, eu vejo que as irmãs postam coisas realmente que elas estão lendo, às vezes elas postam algum versículo bíblico, então a gente se comunica ali também das nossas reuniões e se edifica umas às outras. Esse é o Filhas de Sara, e das irmãs da congregação aqui da sede, tem um grupo só da mulherada daqui. Então, se vocês não estão em algum desses grupos, me comunique. No caso, as mulheres da sede, as da sede, e a Filhas de Sara é todo o distrito. Tá? Estão convidadas a participar desse grupo. Igual eu vou postando lá no grupo da igreja também, às vezes as irmãs também vão repassando, né, nas congregações. A gente teve a nossa primeira reunião da liderança, vamos ter a nossa reunião com as líderes das congregações dia 31, para definir já algumas coisas para todo o ano. Então, a princípio, nós conversamos, eu vou dar esse breve aqui para poder fazer essa apresentação, que depois eu não vou falar mais sobre isso, né? A gente fez uma reunião e decidimos juntas, né, oramos ao Senhor, em tratarmos esse ano um assunto muito conhecido nosso e muito antigo, que é sobre o feminismo. O feminismo versus a feminilidade cristã. Por quê, irmãs? Porque isso é algo a ser tratado. Isso é algo que está muito avançado, digamos assim. Sempre existiu, mas essa ideologia ela tem ganhado muita força e a gente já tem visto nas redes sociais, a gente já tem visto na televisão, a gente já tem visto nas plataformas, como tem crescido diversas ideologias. E o feminismo, como tantas outras ideologias, elas têm um ataque direto contra a palavra do Senhor, contra as mulheres, contra o plano de Deus para todas nós. Então, nós decidimos juntas a trabalhar este assunto durante o ano, onde nós vamos desmembrar, destruir todas essas ideologias, para que a gente venhamos a serem mulheres fortes, estruturadas. Por quê, irmãs? Porque temos nas redes sociais
mulheres que se intitulam feministas cristãs. Se vocês clicarem lá, vocês vão encontrar esse termo, feministas cristãs. E hoje nós iniciamos uma pequena introdução do que nós estaremos trabalhando durante o ano. Porque nós vamos trabalhar submissão, vamos trabalhar carreira profissional, vamos trabalhar maternidade, vamos trabalhar aborto, ideologia de gênero. A gente vai tratar esse assunto durante o ano inteiro. Irmãs vão estar aqui dispostas a ensinar dentro da palavra do Senhor. E eu já peço desde já, irmãs, que vocês venham orar por nós, porque é um desafio. É algo desafiador para nós, porque eu tenho certeza que no momento que a gente for começar a tratar esse assunto, a gente vai começar a tirar coisas lá da escuridão, lá que estão enraizadas dentro de nós e que a gente não imaginou ter esses tipos de pensamento como mulheres cristãs devem ter conforme a palavra e não como... Porque o feminismo, na verdade, ele foi uma semente plantada. Aos pouquinhos, eles foram plantando, e eles foram regando, e eles foram alimentando, e isso tudo foi crescendo e tomando grandes proporções. Eles não são a totalidade, mas no mundo decaído, no mundo já nos malignos, eles têm tido muita força. E vocês têm visto, agora há pouco tivemos a aprovação do aborto na Colômbia. Gente, aquilo foi horrível. E isso tudo vai vindo, vai chegando. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre esses assuntos ao longo do ano que nós iremos tratar. Então, acho que tem mais algum recado que vocês queiram dar? Depois, no final, alguma coisa que vocês lembrarem para a gente falar. A gente já se apresentou, os encontros são sempre aqui na sede. Tá? Sempre aqui na sede, a gente sempre faz um café. Agora voltamos a fazer o cafezinho, né, o lanchinho, porque antes a gente estava com mais restrições, e agora a gente, né, já está voltando mais ou menos ao normal. Claro, tendo os cuidados, a gente se higienizando e tudo, mas aos pouquinhos as coisas vão normalizando. Ok? Então, vamos... Isso. Para o dia das... O que era? Tá, é assim, ó. Tá, já vou falar. Isso, está previsto um chá para evangelismo, tá? Que aí a gente vai depois explicar melhor, que vai ser assim, a gente vai poder vir e trazer uma pessoa não cristã ou uma pessoa que esteja afastada. O objetivo vai ser a evangelização. Então, a gente já tem uma data mais ou menos prevista, só vamos estar conversando com as irmãs, tratando direitinho para todo o distrito participar. E também estamos pensando em fazer um passeio, que por causa da pandemia a gente não teve mais, os passeios das irmãs foram para Garibaldi, né, para Bento. Outra vez foram para onde? Para Gramado, então fizeram passeios bem legais. E esse ano a gente está, como as coisas estão normalizando, a fazer um passeio. Mas a gente vai organizar bem direitinho, para não ficar em cima, para se organizar financeiramente. Tudo isso a gente vai estar passando para vocês logo depois que a gente tiver a reunião com as líderes das congregações, que elas também, né, todo o distrito vai participar desse evento. Então, as coisas, aos pouquinhos, estão se normalizando, as atividades nossa da mulherada, né? Que é bom, né? De passear, né? Estreitar relacionamento. Ah, nós vamos ter também um culto da UFADPA. Esse já está a data definida, 25 de novembro. Vai ser um dia junto com o aniversário da congregação abaixo, né? Mas isso aí a gente vai estar falando, mas as coisas aos pouquinhos a gente vai transmitindo para vocês, ok? Era isso, vocês lembrarem depois no final, é que é tanta informação que a gente, né, acaba... eu quero fazer menção só de um versículo para a gente dar abertura. Eu quero ser bem breve, porque as irmãs ficam tudo pegando no meu pé, por causa que da última reunião eu falei bastante. Mas é que foi, irmãs, deixa eu explicar, eu vou me defender. Foi uma reunião especial, tá? Foi 2 horas, mas era um assunto atípico, era um momento, entendeu? Então, vocês não ficam... Eu sei que eu falo bastante, mas eu vou ser bem cuidadosa com o horário das nossas reuniões. Vocês viram que agora a gente vai ter a oração das 7h30 às 8h, e é das 8 até as 9h30. Então, eu vou parar de falar e começar logo.
porque o tempo da gente é muito curtinho. Então, vamos abrir Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27. Que é bem conhecido, né? Só vou ler esse versículo aqui e a gente já vai iniciar. Assim diz a palavra do Senhor: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então aqui a gente já tem uma boa reflexão, que Deus criou homem e Deus criou mulher, certo? Todos nós concordamos. De repente tu vai dizer assim, mas irmã Edna, né, eu não sou feminista. Mas eu não estou aqui para dizer que vocês são feministas, é óbvio que não, eu creio que vocês são mulheres cristãs, nós estamos aqui para nos defender das setas malignas que foram colocadas diante da nossa vida inteira, diante dos nossos olhos, e a gente vai ver e vai observar que muitos dos nossos pensamentos e das nossas respostas, muitas vezes não são tão cristãs como nós imaginamos. Esse é o desafio desse trabalho desse ano, é nós mostrarmos, como está o título ali do slide, em defesa da mulher. Quem que não gosta de ouvir essa frase, em defesa da mulher? Na luta pela mulher. Mas agora, de que lado que nós estamos? Nós estamos dos lados dos pensamentos ideológicos ou estamos no pensamento feminino, cristão, daquilo que foi ordenado para nós mulheres diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade? Deixa eu só abrir aqui o... A gente pode ver que a definição de feminismo, tá? Eu vou fazer uma pequena, não é o slide ainda, tá, Cássia? Só vou pegar aqui um... Tá? Se a gente for pegar e colocar lá no Google lá o que é feminismo, né? E aí vai dizer que é certo que a gente vai encontrar a seguinte frase: o feminismo é um movimento que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres e que busca combater a violência contra a mulher e procura acabar com a opressão patriarcal imposta pelos homens e toda a sociedade. Acertei? Todo mundo já viu ou já ouviu essa definição? Que o feminismo, ele luta pelas mulheres. Ele está pelas mulheres. E aí, tu vai me dizer, não, mas as mulheres lutaram pelo direito do voto, porque elas lutaram pela igualdade, para que a mulher pudesse trabalhar. Então, vai vir diversos pensamentos na cabeça de vocês, diversas coisas que vão me trazer uma definição do que vocês pensam em relação ao feminismo. Porque, ao mesmo tempo que a gente não concorda, mas a gente fica, não, mas até que elas contribuíram. A gente vai ficar com esse pensamento, e nisso que a gente vai trabalhar. Hoje eu não vou falar especificamente, diretamente de um assunto. Eu vou trazer uma visão geral e entender pelo que nós estamos lutando e pelo que elas estão lutando. As feministas e a feminilidade cristã. Então, eu vou ir lendo os slides, porque é uma forma melhor de eu me organizar com o meu tempo e falar menos. Então, eu prefiro escrever o que eu tenho que falar, senão eu saio falando. Tá, agora eu vou começar a ler, tá, Cássia? Que eu acabei salvando em PDF e não em forma de slide, então ela vai ter que ir correndo para mim. Então, eu vou ler o primeiro slide, que diz assim: de fato, é difícil se manifestar como contrária ao feminismo quando ele proclama, aquela definição que eu falei, que a sua causa é o bem da mulher. Creio ser importante dizer mais uma vez que não abraçar o feminismo não significa ser contra ou indiferente à questão das mulheres. Assim como lutar por uma mesma causa, seja ela qual for, não implica em estar no mesmo lado desta luta. Somos defensora das mulheres, da mulher. Defendemos a feminilidade porque temos firmes convicções de que esse é o desejo do Criador. E somos frontalmente contrárias ao feminismo. Se tem alguém aqui que não era, vai ter que começar a partir de agora a ser. Fato,
do movimento feminista levantar questões legítimas sobre a situação da mulher no mundo não faz necessariamente digno de aceitação. Existem problemas essenciais que se encontram na forma como este movimento analisa e responde a essas questões. No estabelecimento de uma frente para a defesa da mulher, bem como para a defesa de qualquer outra causa, questões filosóficas, questões teológicas, fundamentais, podem dividir radicalmente aqueles que buscam fazer algo a respeito. Questões, por exemplo, o que é o bem e sobre o que determina o que é o bem, são suficientes para colocar os defensores ou ativistas em trincheiras inteiramente opostas. Nenhuma luta, irmãs, é constituída pura e simples de boas intenções. Só boa intenção. Quem é que já ouviu falar, né? Sobre esse ditado. Afinal, quem determina a essência de uma boa intenção e se ela é boa realmente, porque a gente sabe que a Bíblia fala que não há um bom sequer, se a gente for analisar, cada intenção e propósito é resultado de uma sequência de ideias, de crenças, de valores que se relacionam e estabelecem o seu fundamento. Tal fundamento é determinante não apenas para o estabelecimento de objetivos, alvos e meios, mas também para os resultados alcançados. Logo, se nós dizemos defender a mulher, deve ser capaz de responder a essa série de perguntas que eu vou mostrar para vocês, que são fundamentais. A forma como você responde a essas perguntas vai determinar de que lado da batalha você está e qual o resultado que alcançará. Então, irmãs, eu selecionei algumas perguntas, tá? Com respostas femininas, feminilidade cristã, e respostas feministas, como que seria? Então, aqui eu fiz uma observação no próximo slide, que acho que a Cássia vai indo aos pouquinhos ali, que tem a foto da mulher com a rosa ali, né? Achei tão legal essa foto. Botei. E aí diz assim, as perguntas ali, vocês vão acompanhando. O que move a defender a mulher? Senso de justiça? Mágoa? Ódio? Vingança? Por que a mulher precisa ser defendida? Por que ela é melhor do que o homem? Por que ela é mais importante? Por que ela é superior? A gente muitas vezes se pega fazendo brincadeiras de... Quem nunca brincou, né? Porque sem a mulher... A gente às vezes faz brincadeiras com alguns intuitos, né? Claro, é uma brincadeira, mas a gente às vezes tem essa ideia. Por que a mulher é superior? Por que ela é igual? Qual a situação da mulher? E aí aqui nesse slide vai falando diversas perguntas, eu não vou ler tudo para me deter em outras coisas, mas a gente pode ver ali por que a mulher sofre, por que nós temos que defender a mulher, da sociedade, de quem que a gente tem que defender ela? Então, a mulher deve ser defendida, vocês concordam com isso? A gente precisa defender as mulheres? Vocês estão tudo com medo de me responder? Vão dizer, ela vou responder, ela vai dizer... Não. A mulher precisa ser cuidada contra a violência? Sim. Né? A mulher precisa ter direitos? Porque ela é um ser. Ela tem necessidades diferentes da dos homens. Então, ela precisa sim ser cuidada. Então, o que eu estou disposta a fazer para o bem da mulher? Até onde eu posso ir pelo bem da mulher? Então, esses são os questionamentos que nós iremos ver hoje e pensarmos e analisarmos. Podemos igualmente alegar que atuamos em defesa da mulher, mas a forma que nós respondemos a essas questões certamente determinará a diferença nas nossas ações, nos nossos resultados e nossos pontos de vista. Então, a forma que a gente vai responder a essas perguntas, claro que hoje é mais uma forma de analisarmos, porque vocês vão ver a resposta, mas é uma forma de nós analisarmos que será que eu responderia dessa forma a esta pergunta? Será que o meu posicionamento seria esse diante dessa... Se vocês verem e dizerem, eu penso exatamente assim, ou começar assim, mas eu não pensava exatamente assim. Porque, irmãs, a gente não está aqui para ficar querendo acusar, né? Tu é feminista. Não, irmãs, não é esse o intuito, até porque eu sei que vocês são mulheres de Deus.
Mas a ideia é a gente ensinar as nossas filhas, nós ensinarmos outras mulheres que podem estar caindo no engano do feminismo. E muitas vezes, irmãs, eu vou dizer para vocês, quantas vezes a gente não pensa primeiro em nós? Eu sou uma mulher, eu preciso resolver, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que, né, ter o meu futuro. Sabe, a gente vai entrar... Mas nada disso é errado. Mas eu quero que vocês analisem que muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos, eles estão mais longe, às vezes, de Deus, às vezes estão longe dos propósitos que Deus colocou para... A minha filha mesmo, eu converso, ela não está aqui, eu posso falar. Se ela vai ver essa gravação, não sei. Mas, às vezes, eu fico falando muitas coisas para ela, e às vezes ela tem posicionamentos que eu digo, filha, não é bem assim. E aí tu vai explicando, e tu vai falando, e vai trazendo a análise da Bíblia, e vai vendo que o nosso lugar como mulheres, hoje na sociedade, ele está totalmente mudado. A mulher feminina, a mulher cristã, porque nós vivemos num país que ele é cristão, sendo católicos, sendo evangélicos, mas a grande maioria é cristã, de uma certa forma. Então, por isso que ainda as nossas leis, graças a Deus, ainda não chegou a aprovação do aborto, porque ainda nós temos pessoas lá na Assembleia, políticos que defendem a família, que defendem ainda questões bíblicas. E a gente vê que aos poucos, irmãs, a gente vai perdendo, vai se distanciando do que uma mulher realmente deve ser. Vou descer mais um pouquinho. Lá para o próximo slide. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a luta feminista pela mulher. A gente vai ver algumas coisinhas aqui nesses slides para analisarmos juntos, tá? Então, ali, o feminismo é simplesmente uma luta por igualdade. Eles querem que mulheres e homens sejam iguais. Mas como vimos até agora, conforme a gente está conversando, resumir um movimento não elaborado e sofisticado e tão poucas palavras é ingênuo. É uma afronta contra a própria dignidade do movimento. Por favor, deem ao feminismo o que é dele por direito. Reconheçam seu arcabouço filosófico e ideológico. Não universalizem ou divinizem o movimento sobre o risco de desmerecer aqueles que o criaram. O feminismo ativista e atuante que conhecemos hoje, que ele é filosófico, ideológico e mainstream de segunda onda, nascido em meados do século XX. Então, não é uma historinha de agora, mas não é um assuntinho que nós estamos vendo de rede social. É algo que já vem há muitos anos, né, do século XX, nós estamos já no século XXI. Então, ele tem um ponto de vista problemático, fundamentado numa filosofia e agenda própria. Historicamente, e depois nós vamos, ao longo do ano, ver mais sobre isso, entender um pouquinho. Hoje vai ficar um pouco assim, não perdido, mas eu não vou poder parar e explicar muito bem, porque é só uma introdução, mas a gente já vai estar tendo um pouco desse contato com o assunto, tá? Historicamente, houve grupos que se levantaram em defesa da mulher. Muitas vezes, e injustamente, muitos desses movimentos foram engolidos sobre o título feminista, sem realmente serem feministas. Lutar por direitos fundamentais para as mulheres não torna uma causa, nem há milhares de anos, nem hoje, uma causa feminista. O anacronismo crasscos já tentaram elencar até mesmo Jesus como um ícone da causa feminista. Porque vocês sabem que para as feministas, Jesus é machista. Tá? Então, essa tendência da universalização da causa pró-mulher feminista leva a uma visão ingênua de que o feminismo tem uma visão privilegiada do mundo, das questões das relações sexuais e a situação da mulher. Então, o feminismo ele quer ter o controle. Ele quer dizer para todas nós que ele luta por nós, que ele sim vai poder nos defender, que ele sim é algo a ser seguido, é algo a ser defendido. Se a gente for ver ao longo da história, que é muita coisa que vem na minha cabeça, tá, irmãs? Porque eu ando meio numas noias de tanta leitura e curso e coisa para mim me aprofundar um pouquinho mais para trazer para vocês, que me vem sempre um filme intenso na mente, assim, e eu não quero fugir.
Mas a gente vai vendo essas questões das mulheres com os peitos de fora, né? A passeata das vadias, defensoras, sim ao aborto, né? Contra o machismo, contra a violência com a mulher, e elas vão ganhando espaço e elas vão anunciando algo que parece que é bom. Porque, né, se os homens querem destruir com as mulheres, eles querem aprisionar as mulheres, querem escravizar as mulheres, querem mandar nas mulheres, nada melhor do que mulheres lutando pelas mulheres. Só que aí que está o problema. A forma com que esse grupo ele trabalha é algo horrível. As suas ideologias e toda a sua estrutura, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de destruir com as mulheres e não ajudar as mulheres. Ai, mas como assim? Sim. Porque elas querem tirar vocês do lares de vocês, elas querem que vocês não tenham filhos, elas querem que vocês queiram ser lésbicas. Então, a luta do feminismo não é a nossa luta. A nossa luta é pela palavra de Deus. E a gente tem visto quantos filhos de cristão que estão indo para a ideologia de gênero, porque é tudo uma raiz que liga a outra, irmãs. É tudo um jogo que vai ligando ao outro, e muitas vezes a gente não está nem percebendo. Porque aquilo é colocado numa série, aquilo é colocado num filme, aquilo é colocado numa novela para quem assiste, aquilo é idealizado através das reportagens, do meio político. Então, isso vai colocando, e muitas vezes as pessoas não vão nem percebendo, vão dizendo, mas as feministas, tudo bem, elas fazem essas coisas assim, mas elas lutaram a favor da mulher. E é isso que eu quero, e as irmãs, desmistificar ao longo dos estudos que nós teremos em relação a esse assunto. Continuando ali no próprio slide, querer tirar o feminismo da sua situação posicional condiciona querer colocá-lo como possuidor de um ponto de vista privilegiado. É o mesmo que divinizá-lo. Então, é isso que elas querem, serem exaltadas. É como substituir o logocentrismo combatido pelos desconstrucionistas contemporâneos por uma espécie de feminocentrismo, que fala da parte de algum deus ou deusa, além e acima dos homens e das mulheres. Esse símbolo aqui, irmãs, que a gente vê como feminino, né? Ele é o círculo de Vênus, tá? Em cima de uma cruz. E aquela mão, porque isso não falaria, porque é a deusa Atenas, né? E aí tu vai ver o círculo de Vênus representando Atenas em cima de uma cruz e com a mão falando dos direitos da mulher. Esse é um símbolo muito usado como qualquer outro, aquela mulher que está lá assim, sabe? Aquela mulher com aquela... Como é que é o nome? A bandana. É outro símbolo feminista. E a gente vai vendo que isso vai colocando... A gente até, às vezes, usa, né, desses símbolos, mas não estou dizendo que não é para usar, tá? Mas só para falar que eles são... alguns símbolos, algumas frases também, né? Deixe-me ser mulher, bata como uma mulher, bata como uma garota. E a gente vai, né? Vai, às vezes, achando legal. Então, a luta feminista pela mulher não é uma luta neutra e nem uma luta universal. Nem mesmo o feminismo advoga tal neutralidade. Universalidade é o objetivo da sua fala. Pelo contrário, admite que cada fala, cada construção filosófica, cada elaboração ideológica serve a certos interesses e aberta e claramente aos interesses intencionados por aqueles que construíram a ideologia feminista, são os interesses da mulher acima dos outros direitos a todo custo. Então, na verdade, assim, elas lutam pelos direitos que elas querem. Elas dão ordem naquilo que tem que ser defendido por elas. Se tu for contrária a elas vão te detonar. Então, ela não é por todas as mulheres, ela é só pelas mulheres que aceitam os seus direitos e as suas ideologias. Elas não são para todas as mulheres. Teve um vídeo que eu assisti, que tinha uma repórter, que ela estava fazendo a reportagem daquela passeata, e ela falou algo e tinha porque tem homens também que acabam sendo ali ativistas junto com elas, dizendo que são a favor do feminismo e tal.
E essa repórter foi falar com este homem para ver o que ele tinha para dizer, e ela falou alguma coisa e ele se insultou e ele deu um soco na cara dela. E as mulheres feministas que estavam ali lutando pelo direito das mulheres defenderam ele e ficaram contra aquela mulher jornalista. Então, que defesa é essa? É uma defesa daquelas ideologias que elas querem implementar, e não uma defesa de toda mulher. Então, elas são, né, um movimento ideológico político. Como vimos, a forma como respondemos às questões fundamentais vão determinar nossos valores, objetivos e resultados. E como o feminismo responde a cada uma das questões fundamentais estabelecidas inicialmente para a luta da mulher. Agora nós vamos entrar na parte cristã. O que eu trouxe agora? A luta do feminismo é essa, tá? Pelas suas ideologias, pelos direitos que elas acham que é certo e correto, elas decidem o que elas querem para nós. E aí, tu quer aceitar, tu aceita. Se tu não quer, tu é uma contrária, elas vão te excluir, assim como todas nas redes sociais, que eu sigo muita irmãs, né, as cristãs, mulheres que estão defendendo a Bíblia, e muitas são bloqueadas, muitas são perseguidas, muitas são ameaçadas até de morte por essas ativistas. Então, a gente vê que elas não estão nem aí, elas querem falar do que elas acreditam, e quanto mais adeptas ao feminismo, mais força elas vão tendo. E eu estava conversando com a Ana, não sei se foi essa semana passada, que a gente fala tanto, que às vezes eu me esqueço o tempo que a gente falou. Mas a gente falando em relação a pequenos grupos, né? Como é importante. A gente hoje tem os pequenos grupos na igreja, e as feministas, elas captaram isso. Elas começaram a formar pequenos grupos, estruturando mulheres para serem feministas, e assim elas foram indo se espalhando por toda... Porque a gente vai ver vários estudos depois que a gente vai trazer de como toda a onda do feminismo iniciou e como ele foi desenvolvendo até chegar no nosso tempo. Então, é muita bagagem, é muita história, assim, ó. Mas vocês não têm noção das atrocidades, das coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Mulheres se intitulando feministas que eram pedófilas. Eu não consigo falar o nome das mulheres direito, porque elas têm uns nomes difíceis, mas depois eu vou... A Simone de Beauvoir. Meu Deus, essa mulher é um nojo. Um nojo. Que vocês vão ouvir falar muito nela, porque ela foi um grande ícone. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho, a gente viu, né, essa estrutura delas, como elas... representam. Eu adorei aquela imagenzinha ali de várias mulheres da Bíblia, assim, parece que elas são heroínas, né? Achei legal, mas não é pro lado do feminismo, tá, irmãs? Porque o nosso herói é Jesus, assim, é só porque a gente tem que valorizar mulheres de Deus, né? Mulheres da Bíblia, mulheres que foram usadas por Deus. Então, agora a gente vai ver a luta cristã pela mulher, parte não do feminocentrismo, que o feminismo, eles vão colocar elas como centro, mas do teocentrismo, que o centro é Deus. Então, essa explicação é a mais razoável na realidade do mundo, dos seres humanos, da mulher, a constatação que há em mente inteligente por trás da existência de todas as coisas, e que efetua a sintonia fina de um universo impossível de ter sido criado pelo acaso, inescapável para qualquer que examine a questão honestamente. Então, nós temos Deus como centro da nossa vida. O centro não é você, não vão atrás daquele pastor que diz, nós somos o centro, sabe? Não, o centro é Deus. Então, uma resposta que se adapta fácil demais aos nossos anseios e propósitos erra ao não nos levar a duvidar de nós mesmas. Esse é o problema do feminismo. O problema de uma ideologia como esta é o fato dela não possibilitar libertar-se dela mesma. Elas lutam por uma liberdade da mulher, mas elas escravizam as mulheres para suas ideologias. Então, elas giram em círculos numa espiral descendente que faz ver cada vez menos o que está ao redor e olhar cada vez mais para o próprio umbigo. Uma visão desse tipo não é saudável, nem nos libera para o potencial de uma visão mais ampla da realidade de nós mesmas. Nós só vamos nos conhecer quando nós conhecemos a Deus. Nós só vamos saber quem nós somos quando nós olhamos para Jesus, pelo seu sacrifício. Então, o feminismo é uma luta pela igualdade dos termos feministas, sobre a ótica
feminista, voltada para interesses feministas, qualquer construção ideológica que gira tanto em torno de si mesmo vai cair no risco de perder a sua universalidade. Quer dizer, elas não lutam por todas, elas lutam por elas mesmas. Quem luta por nós é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então, isso é algo que tem que ficar muito, muito bem definido. O próximo slide agora. Vocês estão conseguindo me entender, mas porque esse assunto é um assunto assim que eu não quero que se perca, né? Vocês estão conseguindo entender, tá tudo bem? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Que às vezes eu leio rápido demais, eu falo muito rápido, posso não ser entendida. O segundo slide sobre a luta pela a mulher cristã. Eu gosto de pensar num caráter anti-ideológico das Escrituras. Ler a Escritura é um processo de negar as suas próprias conclusões. Uma frase que eu gosto muito de usar. Eu já usei numa outra vez e algumas irmãs podem lembrar. Eu sempre digo, quando nós temos uma opinião sobre algo, por exemplo, a gente vai estar falando algo de Deus, algo da Bíblia, alguma coisa, e eu vou dizer assim, mas a minha opinião... Aí tu faz assim, peraí, como assim opinião? Opinião é algo que nós sustentamos, porque é nossa. Agora, quando a gente olha para a Escritura e vê as verdades de Deus, vê aquilo que Deus colocou, aquela interpretação correta, aquela fala correta, ela é sustentada por Deus. Então, irmãs, a nossa opinião não vale de nada. O que vale é a palavra de Deus. É o que a Escritura diz quem somos e como devemos ser. Não vem me dizer a tua opinião, o que tu acha. Irmã, que ogrice. Não é ogrice. Se nós somos mulheres da palavra, nós estamos aqui para viver a palavra, nós temos que viver o que está na Bíblia, não a forma com que eu acho que eu tenho que viver, ou a forma que eu acho que eu tenho que me vestir, ou a forma que eu acho que eu devo de falar, a forma que eu acho que eu devo de dirigir-me à igreja, ou a forma que ninguém tem nada a ver com isso. Não, irmãs. Nós estamos na igreja porque fomos salvas pelo Senhor. E nós estamos aqui para viver a palavra, não viver aquilo que nós queremos. Porque nós pertencemos a um Deus vivo, um Deus que morreu por nós. Um Deus que se fez carne. Então, esse é o nosso papel, o papel de ser mulheres da palavra, e não mulheres regidas por ideologias feministas, ou por raízes que nem nós mesmos percebemos que são contrárias à palavra do Senhor. E é isso que nós vamos lutar. Essa é a verdadeira luta diária, de nós lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa, que vai nos levar a ser enganadas pela cobra, assim como Eva. Como Eva foi enganada pelaquela ideologia que lançou lá, não tem problema, tu vai comer do fruto e tu vai ser igual a Deus. Uma inverdade. E ela achando que comeria daquilo e seria igual a Deus, já é uma forma totalmente errada de olhar para si mesmo e não olhar para o Criador. Então a gente vai ver, eu creio num Criador que me conhece, que me fez parte verdadeiramente de um ponto de vista privilegiado que está para além de mim. Essa tendência à universalização da causa pró-mulher feminista leva a uma visão ingênua de que o feminismo tem uma visão privilegiada do mundo nas questões das relações sexuais e da situação da mulher. E o cristianismo responde cada uma dessas questões fundamentais estabelecida inicialmente pela luta da mulher. Deus, Ele nos conhece, porque Ele nos criou. Ele sabe exatamente nos cuidar, de ser justo, de nos amar. Então, Ele sim é o dono de todas as coisas. E agora, a gente vai vir para o próximo slide. Esse copo é legal, que nada para você servir muitas vezes, né? Gente, água com gás. Que chique. Então, agora a gente vai ver como mulheres feministas e mulheres cristãs respondem essas perguntas. Claro que eu vou trazer, não é diretamente uma resposta, é uma visão de como elas responderiam, como elas enxergam essa pergunta com essa resposta. Eu botei umas imagenzinhas bem legais ali, assim, querendo mostrar uma posição, né, da mulher feminina para uma mulher ativista lá, né, bem, com os cartazes bem legal, né? Não vim da sua costela, você veio do meu útero, tipo assim, sabe? Essas coisas. Tipo, como assim, né? É umas loucuras que, eu acho...
Então, o próximo slide vai agora. Eu vou botar assim, ó, uma resposta feminista, uma resposta de uma mulher cristã, que daí fica melhor, tá? Então, ali, ó, tá as mulheres com cartaz assim, mulher, né? O homem é mulher, tô certa. Eu não sou boa em inglês, né? Mas eu acho que é. Eu sempre cantava aquela musiquinha do filme, né? Sabe? Aquelas... só para descontrair um pouquinho. Então, aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer para uma feminista, né? E como ela vai responder a essa pergunta, que diz assim: o que move a defesa da mulher? E aí, feminista, o que tu acha? O que move? Né? Por que vocês estão defendendo a mulher? Qual é a intenção e tal? Então, eu coloquei aqui. Muito da luta pela mulher nasce do ressentimento, da mágoa, do ódio aos homens e ressentimento pelo sofrimento histórico por eles infligido. Que nem eu disse, eu não vou entrar aqui em todos os requisitos desse ódio dessas mulheres, tá? Estou dando uma visão geral. Então, essas feministas, elas odeiam os homens, sendo que elas só teriam nascido através de um ato sexual entre um homem e uma mulher, né? Nutrido por anos de ressentimentos ativistas, traçando o passado histórico de opressão e violência contra a mulher. E propõe agora uma revolução sexual. Não se trata de um reequilíbrio de forças, mas de uma... Claro que eu estou respondendo aqui puxando para o meu lado, né? Eu não estou respondendo para puxar do lado delas. Mas de uma levante em que o poder abusado pelo sexo masculino seja dado à mulher e que ela dite não somente as suas regras, mas as regras universais. Então, parte daí a defesa delas, tá? Que elas são oprimidas pelo homem, elas têm raiva por causa de toda a história relacionada à mulher. E realmente, irmãs, eu dei aqui uma palestra sobre sexo, 2 palestras, uma que era geral e uma que era só para as casadas. E a gente viu como as mulheres eram tratadas, era horrível. Mulheres usavam um cinto para proteger essas partes, para não vir outro homem e ficava lá, ela era sujeita a ficar, pegava ferrugem, tinha teto, não morria, é horrível. A mulher foi, olha, coisas horríveis aconteceram. Homens foram muito brutais. Então, ali, somente as regras. Movido pela mágoa, que invariavelmente cega a razão, alguns movimentos tendem naturalmente para a crença, mesmo que inconsciente de que é necessário subjugar aqueles que outrora subjugavam. O passo, inevitavelmente, é o seguinte: poder ser crer que homens são necessários e que mulheres são superiores, melhores e mais importantes. Então, em uma situação em que os direitos da mulher estejam em jogo, não há dúvidas de que o direito dos homens, crianças, bebês devem ser colocados em segundo plano ou até mesmo ignorados. Então, elas estão para defender as mulheres, elas não estão preocupadas com os homens ou com os bebês ou com os filhos. Não, elas só veem a mulher. Tá? Isso é o que move a defesa delas, é o ódio pelos homens. E ponto, elas odeiam os homens e elas vão fazer de tudo para que as mulheres sejam superiores a eles e que elas não precisem deles de uma certa forma. Até que eles são assim, servem para alguma coisa, mas para servir elas, não para serem servidos. E aí a gente já vai pensando aí agora como seria a nossa resposta em relação à defesa da mulher. Deu para entender o que elas querem defender e de que forma elas querem defender esse ódio dos homens? Ok? Agora vamos ver, aí eu botei essa imagem tão bonitinha. Né? Todo mundo conhece essa imagem, uma pecadora vindo aos pés do Senhor e o Senhor perdoando ela. O que move a defesa da mulher, agora nós como mulheres cristãs? A nossa luta pela mulher nasce do desejo de honrar a Deus que a criou. Ponto. Aí já quebra tudo, já posso fechar, ir embora e está tudo certo. Não vou embora. Vocês vão ter que me ouvir mais um pouquinho. Então, a luta cristã pela mulher nasce da convicção de que ela é uma criação especial de Deus. E, por isso, digna e valiosa, devendo, então, ser defendida. Precisa ser defendida e cuidada. E a questão de defender a honra do Criador divino, defender e sustentar os direitos e os valores das mulheres. A nossa luta pela mulher não nasce de ódio, nem de ressentimento e nem de mágoa.
Esse tipo de combustível para uma causa tende a fazer que usemos mais o sentimento do que a razão pela luta. Enquanto elas são movidas pelo ódio, pelo ressentimento, a nossa defesa não é pelo ódio. O cristianismo, ele defende a mulher, não porque ela é superior ao homem, mas porque assim como o homem, ela foi feita à imagem de Deus. Ao mesmo tempo que despreza o entendimento de uma igualdade Vai, botei um monte de palavra difícil aqui, eu copiei dos negócios, eu devia ter tirado, né? Porque nem eu às vezes sei o que quer dizer. Monolítica. Sustenta a dignidade das diferenças óbvias e inegáveis no seu sexo. Então, a luta cristã pela feminilidade defende e busca o bem da mulher, porque entende o papel feminino do projeto divino de trazer glória ao seu corpo, glória ao seu próprio nome, o nome de Deus. Então, irmãs, isso move a nossa defesa. Nós vamos sim defender as mulheres, mas de uma questão através de Deus, porque Ele é o Criador. A mulher deve ser sim protegida, deve ser sim cuidada. E a gente vê que, ao contrário do que as feministas pensam. Próxima pergunta. O que é a mulher e qual a situação da mulher? Na fotinho que eu botei ali também tem os dizeres, eu não sei se dá para ler ali. Tá bem pequenininho, né? Fala, né, sobre a cultura do estupro. Nós somos a revolução. Então, a gente vê qual é a ideia delas do que é a mulher e qual a situação da mulher. Então, a ideologia feminista é construída sobre o fundamento do existencialista humanista. Homens e mulheres nada mais são do que um amontoado de átomos ocasionalmente surgidos no mundo sem propósito. Então, para começar, elas não creem na Bíblia, elas não creem no cristianismo, elas são contrárias de que existe um Deus, até porque elas acham que Deus é feminista. Então, elas não creem. Então, a mulher existe antes de qualquer essência e assim cabe a cada mulher determinar e reger o rumo e o sentido para a sua vida. Não existe Deus, propósito, essência ou priori. Como ser humano autoexistente, a mulher é a autoridade máxima sobre si e tem direito de definir a ela mesma, sua essência, seus papéis e seus direitos. Então, isso é a mulher. Ela é um amontoado de átomos e ela que vai, conforme a sua existência, reger o que ela deve ser ou o que ela quer escolher ser. Né, negando totalmente a criação de Deus ou atendo a Bíblia como... Porque, na verdade, elas odeiam, principalmente aquela parte que elas têm que ser submissa, a mulher tem que ser submissa ao marido. Né, elas acham terrível. Também a questão de todo mundo culpar a mulher, né, a Eva, por ter comido do fruto. Então, elas vão... Gente, nesses protestos delas, elas ferem muito o cristianismo, porque elas se vestem de Maria, elas fazem, tipo, Maria tendo, tipo, um aborto, elas põem Jesus na cruz, e elas, tipo, atiram Jesus no chão. Olha, é terrível a forma com que elas veem, né, o cristianismo, e que elas lutam contra toda e qualquer doutrina que leve a honrar a Deus. Então, por causa dessa condição biológica, a situação da mulher é de aprisionada em categorias criadas por homens. Tá? Primeiro, elas acham que a mulher é aquilo ali que eu falei. Agora, elas vão dizer a situação da mulher, que elas estão aprisionadas aos homens. Toda ideia historicamente reforçada da essência ou modelo de feminilidade imposta à mulher cumpre o propósito de subjugá-la para benefício masculino. Então, elas são oprimidas, os homens oprimem elas, e essa é a situação. Elas têm que defender as mulheres desta opressão masculina. Então, a triste situação da mulher é a de vítima da sua própria natureza, da sua biologia, e de vítima ao sexo masculino. Então, elas veem assim, que essa é a situação da mulher. Então, algumas vezes, na luta pela mulher, a mulher é defendida sobre alguma espécie de bipolaridade. Ao mesmo tempo em que é chamada ao empoderamento absoluto, é considerada como vítima inescapável e inofensiva. Em nome da acusação masculina, a maldade e a responsabilidade da mulher é enfraquecida, gerando um tratamento parcial de muitas questões e uma espécie de figura feminina quase
martírica e divina, livre para qualquer coisa e qualquer culpa. Então, elas querem que as mulheres estejam em uma posição divina, de que elas que estão acima de tudo e tudo que elas falam, elas regem a vida, elas regem os homens e elas são melhores. Então, elas veem isso, que o homem só oprime, que elas precisam se unir para poder ter os seus direitos respondidos. E aí, quanto mais gente lá no Senado, lá defendendo esse tipo, por isso, irmãs, eu não quero falar de política, mas esse ano tem votação. E a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. Quanto mais governantes ativistas e esquerdistas, comunistas, que vão para esse lado dessas ideologias, menos voz nós vamos ter. Porque nós não podemos ir lá, não somos nós que votamos as leis, são os nossos governantes. E a gente, graças a Deus, tem uma bancada evangélica bem forte. A gente tem pessoas, o nosso presidente pode errar em muitas questões, mas ele é pela moral, ele defende a mulher, ele defende muitas causas. Mas não é essa situação, mas isso é um adendo, porque o feminismo ele é uma ideologia política que vai querer... vocês vão ver que as propagandas vão estar defendendo as ideologias de gênero, vão estar defendendo esses assuntos. Vocês veem, porque a bancada não tem mulheres lá como governantes, e, na verdade, foi feita uma pesquisa que as mulheres não têm interesse na política. Não é que elas são oprimidas a não estarem lá. Mas isso daí é outro assunto, daí eu vou deixar a Andréia falar, porque ela entende muito mais disso do que eu. Então, a gente vê agora de que forma a mulher cristã vai responder a essa mesma pergunta. O que é a mulher e qual a situação da mulher? Então, pelo pressuposto cristão, para a defesa da mulher, é no que existe um Deus criador, que criou todas as coisas com um propósito bem definido e que soberanamente controla o rumo da história, sem eximir os das suas responsabilidades por seus atos. O mundo não é obra do acaso, mas é obra intencional, boa e perfeita de Deus, o Deus soberano e pessoal que criou todas as coisas para a sua glória. Então, Deus é o criador de tudo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus tem propósitos para o homem e Deus tem propósito para as mulheres. O que é a mulher? É uma criação boa e distinta, especial de Deus, feita à sua imagem e semelhança, igual ao homem, que dignamente é um valor diferente em funções, de ordem e contextos específicos, criado para atuar no mundo em parceria complementar, indispensável com o homem, visando a glória de Deus. Então, essas somos nós, criaturas de Deus, feitas por Deus para a sua glória, com funções diferentes, porque nós não somos iguais ao homem. O homem tem o seu propósito e a mulher tem o seu propósito diante de Deus. Então, a gente vai ver que esse plano não é limitador ou frustrante, mas bondoso, designado para aqueles idealizador, arquiteto, executor da feminilidade. Contrário ao ensino que diz que a mulher só encontra felicidade e significado através da autonomia, da autoridade e da liberdade pessoal, a luta cristã pelo bem da mulher parte do princípio em que a felicidade e a realização da mulher são só encontradas quando nós encontramos o Criador. Então, a nossa essência, a nossa situação é adorar a Deus. A gente vai entender que nós não somos oprimidas pelo homem, não somos oprimidas pelos nossos maridos. Claro, irmãs, aí vai ter uns adendos aí que a gente vai... Quando nós temos maridos cristãos, maridos que são homens da palavra, eles vão saber exatamente o seu papel no seu lar, vão saber exatamente tratar bem uma mulher. A gente sabe, até conversando com a Dani, ela disse que o feminismo ela é uma resposta a homens fracos. Homens que não souberam cuidar das mulheres, e oprimiram, e muitas vezes machucaram, e muitas vezes desmereceram essas mulheres, e a gente vai ver ao longo da história muitas coisas ruins que aconteceram com as mulheres, como eu já falei. Então, esses homens fracos não vão saber lidar com as mulheres, não vão saber cuidar dessas mulheres, não vão saber o papel deles como homens, porque muitas vezes as mulheres têm que ter o papel de homem e mulher, porque esses homens não são fortes o suficientes para ensinarem nos seus lares e fazerem aquilo que Deus manda fazer. Então, a luta cristã pela mulher não mascara os abusos históricos sofridos, como eu estou dizendo.
Antes, é o único que cabalmente responsabiliza o indivíduo por causa da mínima ação de opressão realizada contra os outros, para decretar juízo sobre aqueles que oprimem as mulheres. A luta cristã não precisa manipular a realidade e nem inocentar ou vitimizar a mulher, mas defende a sua dignidade e força ao também considerá-la responsável pelos seus atos. Porque as feministas vão dizer que a mulher é uma coitadinha, que ela é só oprimida, que ela não é responsável, né? Até porque tem a cultura do estupro, ela não tem culpa. Eu sei que aí já vai, tipo, as irmãs vão cair em cima de mim. Não, não vão. Mas, irmãs, nós somos pecadores. Nós somos redimidas pelo sangue de Jesus, mas a nossa natureza pecaminosa, ela está aqui. Se nós não enfrentar um leão por dia, a nossa natureza ela vai se manifestar. E o nosso pastor estava dizendo no culto de domingo, ele disse assim, se eu for não tomar a ceia por causa dos meus pecados, eu nem vou encostar no pão, porque nós pecamos todos os dias contra Deus. E nós oramos a esse favor e pedimos a ajuda de Deus. Então, nós somos responsáveis, sim, pelos nossos atos, assim como os homens são responsáveis pelos atos dele. Então, ao mesmo tempo que essa mensagem cristã é de juízo e de condenação, porque Deus nos chama ao arrependimento, a viver uma vida santa, assim para o homem. E se nós não vivermos uma vida santa, nós vamos sofrer a condenação de Deus. Assim diz a Escritura. Então, aqueles que insistem em viver de maneira contrária aos desígnios do Criador, desprezando e oprimindo o seu semelhante, traz também uma mensagem de esperança, ordem e estabelece mutuamente organizada entre o sexo, à medida que reconhece a igualdade, os valores dignamente, as diferenças boas e complementares entre o homem e a mulher. Então, nós somos criaturas de Deus, somos feitas à semelhança de Deus, e o homem também. O que eu li aqui no início? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homens são a imagem de Deus e mulheres são a imagem de Deus. De igual forma, Deus nos ama, e Deus sabe que nós somos diferentes do homem e o homem diferente da mulher. E que nós temos, sim, um Deus julgador, um Deus que traz juízo e traz condenação. Nós não vamos deixar as nossas irmãs sofrerem num casamento de abuso. Nós não vamos deixar nós, mulheres, serem oprimidas. Não vamos, porque Deus não quer isso. Deus nos defende, Deus dá a sua palavra para ensinar aos homens como os homens devem cuidar das suas mulheres. Assim como aquelas mulheres que são solteiras, a nós que estamos aqui cuidando das solteiras, a defender essas mulheres solteiras nos seus direitos. Mas isso conforme a Escritura. E a gente vê aqui agora outra pergunta. Por que a mulher sofre? Do que eu quero defender a mulher? Então, as feministas, elas têm as suas bandeiras. Então, para esse movimento de defesa da mulher, basicamente, toda forma de sofrimento feminino atual é culpa dos homens. Qualquer coisa que a mulher sofre é a culpa dos homens. Aí vai dizer, mas porque o feminicídio, porque a gente vê tanto homem matando mulher. Mas a gente vê também mulher matando homem. Então, os dados, eles são muito manipulados. A gente não tem ideia de tanta coisa que acontece. E acontece com homem, acontece com mulher, acontece com criança, acontece com todo mundo, por causa do pecado. A gente tem que entender. Mas elas, como não creem nas Escrituras, elas vão usar das suas ideologias. Então, sejam homens de carne e osso, seja uma entidade masculina social eterna, e desde os princípios da nossa existência, estabelece costumes e culturas machistas e opressoras, que elas falam que é o patriarcado. Então, elas olham para Deus e olham um Deus machista, um Deus que oprime as mulheres. Elas olham para Paulo, quando Paulo escreve que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e elas não querem saber de Paulo. Então, o sofrimento da mulher não é apenas uma opressão física e violenta, mas também a frustração existencial infligida pelos modelos da feminilidade impostos historicamente às mulheres. Modelos esses que impedem a sua liberdade e o seu potencial, que é o quê? Que a mulher deve fazer sexo à vontade, que a mulher deve ter os mesmos direitos. Né? Quem que nunca ouviu falar, porque se o homem pode sair sem camisa na rua, então eu também, como mulher, vou sair com as tetas de fora. Então, às vezes, é umas lutas e umas causas bem imbecil. Assim, a luta feminista parece muitas vezes desferir golpes no ar, defendem a mulher de ideias e, ao mesmo tempo que parece, não defender de nada. Elas parecem que estão defendendo, mas às vezes parece que não estão defendendo. Então, é algo revoltante. Se voltam contra a masculinidade, contra o patriarcado, contra o machismo, contra a cultura, numa estratégia de universalização
atéria de um inimigo que leve a culpa de ninguém. O alvo da luta feminista pela mulher não é o outro a não ser o homem, a masculinidade, o patriarcado e o machismo. Então, elas querem defender a mulher dessas situações, dessas questões. E aí a gente vai ver, eu estou indo mais rápido, porque eu estou com medo do relógio, não... São poucas perguntas, irmãs, eu acho que foram só 5 ou 6. É porque como eu estou respondendo uma e outra, daí vai ficar o dobro, né, claro, de perguntas, porque é a visão dos dois lados. E aí a gente vai ver assim, por que a mulher sofre e de que eu quero defender a mulher? Então, ali a gente viu, deixa eu só voltar, que a mulher sofre por causa do homem, a culpa é toda do homem, e elas querem defender as mulheres desses homens, da masculinidade, do patriarcado e do machismo. Agora a gente vai ver de uma visão cristã. Então, essa é uma questão importante que determina o sucesso de uma luta. Saber contra quem nós estamos lutando. Na estratégia da luta pela mulher, o cristianismo tem uma vantagem incomparável. Ele sabe onde está a raiz para toda e qualquer forma de sofrimento e opressão feminina. A causa dos males à mulher é a entrada do pecado. É a consequência do pecado no mundo. Porque, o que eu falei? Se o mundo jaz no maligno, então a gente vai ter uma sociedade que vai lutar contra Deus, que vai lutar contra o cristianismo. E aí a gente vai ver que o nosso pecado, como eu já falei, é a causa do nosso sofrimento. É a causa das nossas angústias. E agora o nosso pastor está trazendo uma série que vai tratar muito de qual a forma que a gente vê o nosso pecado e vê o Deus que nos perdoa, que é o coração de Cristo. Maravilhoso. Domingo eu não vim, mas eu assisti, porque eu estava trabalhando e, olha, recebi muito de Deus com aquela mensagem do nosso pastor. Então a gente vê que essas desigualdades, elas não estão simplesmente enraizadas numa cultura de educação, ou de discurso religioso, ou num projeto, tal. As desigualdades têm a origem no pecado, irmãs. Essa desigualdade, todo o mal que tem no mundo, ela veio por causa do pecado. Então, nós temos essa consciência. Nós sabemos. Aí tu vai dizer, não, irmã, tudo que tu está falando aí eu já sei. E que bom que tu sabe, irmãs. Só que tem muitas mulheres que estão com pensamentos feministas. No momento que eu penso assim, não, homem não manda em mim. Não, meu marido não pode me dizer a roupa que eu tenho que colocar. Quando eu começo a colocar algumas palavras que eu não tô me ligando muito. Não, porque eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha faculdade, eu não vou ficar só em casa cuidando de filho, cuidando de marido. Sabe, às vezes a gente vai falando isso e a gente não está pensando de que forma isso está dentro do nosso coração. De que forma isso está nos afetando. E eu não estou aqui para dizer que mulher não tem que trabalhar, que mulher não tem que estudar, que mulher não tem que fazer estas coisas, mas pensem comigo de que forma isso pode estar nos induzindo a fazer coisas que a gente não está percebendo que está longe de Deus, que está longe do propósito do Senhor. De que forma, às vezes, eu tenho deixado o meu papel de mulher para viver a minha vida. Deixando de servir a minha família para viver as minhas metas. Deixando outras pessoas educarem os meus filhos para seguir os meus sonhos. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí a gente é tão alvejado com tantas essas ideologias, mesmo a gente sendo cristã, a gente acaba sendo sufocada por elas. E a gente acaba sofrendo angústias por causa do pecado, porque o nosso pecado, irmãs, vai nos levar para essas ideologias. O nosso pecado, ele vai gritar pelo aquilo que a gente quer, pelos nossos sonhos, pelas nossas motivações. E às vezes nós temos mulheres dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar e frustradas, porque elas não amam mais fazer isso. Porque elas não amam mais cuidar dos filhos. Porque elas não amam mais cuidar dos seus maridos. Porque essas feministas estão colocando devagarzinho na mente de todas as mulheres e das mulheres cristãs, porque tem cristãs feministas defendendo isso. É porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas nessas passeatas do Dia da Mulher, que é uma data feminista, é uma data mentirosa,
É uma data onde mulheres inventaram essa data para o Dia Internacional da Mulher. Eu não estou dizendo que não é bom ter uma data para comemorar o Dia da Mulher, mas foi uma mentira, onde elas disseram que foi uma fábrica onde morreu, o patrão colocou fogo na fábrica e matou todas as mulheres por causa dos direitos. E é uma mentira, porque foi uma pane elétrica que fez pegar fogo e morreu homens e mulheres naquela fábrica. Então é uma mentira que elas inventaram e sustentaram, porque logo que aconteceu não foi trabalhada aquela data. Depois, anos, eu não tenho a data para dar, elas foram trazer essa ideia dessa fábrica e inventaram toda uma história. A gente tem que, sim, dizer que somos mulheres de Deus. No Dia Internacional da Mulher, dizer que bom que Deus me fez mulher para mim poder servir com o propósito que Deus me criou. Mas não por uma causa falsa, uma causa mentirosa, que não defende coisa nenhuma as mulheres. Que, na verdade, elas tiram a mulher do seu propósito inicial, o seu propósito que foi feito pelo seu Criador. Nós, como mulheres de Deus, né? Então, o alvo da luta cristã é pela mulher, não é contra o homem. O alvo da luta cristã pela mulher não pode ser outra a não ser contra o pecado que habita nas mulheres e habita nos homens. Homens fazem isso com as mulheres porque eles são pecadores. As mulheres fazem essas coisas erradas porque são pecadoras. Então, ao menos que as consequências do pecado em relação entre os sexos sejam remediadas, não há esperança de bem-estar entre mulheres e homens. O mundo já no maligno, irmãs. Se essas mulheres que estão no mundo não se converterem, não serem chamadas pelo Senhor, elas vão para o inferno. Agora nós, mulheres cristãs, que fomos salvas pelo Senhor, fomos escolhidas por Deus, nós temos que sim saber nos defender contra essas ideologias e nos defender de homens maus e pecadores. Mas não de uma forma, de uma visão que nós somos contrária a eles, mas de orar, de sim afrontar, de sim buscar ajuda se eu estou apanhando do meu marido, de sim denunciar, de sim buscar ajuda com o meu pastor, de sim ir numa delegacia e denunciar. Nós tivemos aqui o ano passado, o ano retrasado, porque eu estou que nem aquele meme, eu não sei se eu vivi isso em 2020 ou 2021. Então, irmãs, nós estamos aqui sim, mas nós temos que entender que a causa do pecado, ela é a causa. E é disso que nós devemos defender as mulheres, do pecado delas mesmas e do pecado que estão nesses homens. A outra aqui, até me emocionei agora, dá até um pentecostal agora. O que a mulher precisa e o que é melhor para a mulher? Vamos ver o que as feministas dizem, do que ela precisa e o que é melhor. De acordo com os pressupostos da luta feminista, o que a mulher mais precisa é de liberdade total a todo custo. Elas não estão nem aí o que elas têm que fazer para essa liberdade. Elas dizem falar em nome de nós todas aqui. Então, a posse de sua autonomia, a mulher deve redefinir radicalmente o significado da sua feminilidade, desconstruir toda e qualquer ideia essencial e paradigmática que não seja imposta sobre o que significa ser mulher. Então, ela tem que esquecer tudo o que ensinaram para ela, porque tudo que foi ensinado para ela não é o que ela tem que ser. É agora o que elas vão ditar, é o que elas vão dizer, é o que tem que ser seguido. Tem que defender os seus rumos. Então, no caminho para a redefinição da sua essência, nesse caminho para essa mulher agora se tornar, né, a favor delas, a mulher deve estar pronta a negar aquelas características distintivas femininas, e até mesmo biológicas, porque eu disse para vocês que a maioria das feministas, elas se definem como lésbicas, tá? Porque elas não precisam de homens. Então, muitas delas vão se tornar, vão mudar, né, a sua natureza biológica. Porque elas se aprisionam, impedem e impõem algum tipo de limitação para o seu desenvolvimento livre, plano que traçou para si mesmo. Maternidade é o alvo delas, casamento. Para a luta feminista pela mulher, o melhor para a mulher é a liberdade e a autonomia a todo custo. Esse é o alvo delas por excelência. Então, elas veem que a mulher precisa
se voltar para a ideologia feminista, se voltar para aquilo que elas acreditam, porque elas sabem o que é melhor para nós. Porque elas veem que nós somos oprimidas e que a gente não pode ficar agora querendo dizer que nós temos que ser mãe, que nós temos que querer casar, que nós temos que querer ser femininas. Não. Elas vão ditar o que é melhor. E agora a resposta da mulher cristã. Segundo a luta feminista, o melhor para a mulher é a liberdade e a autonomia a todo custo, mas, de acordo com seus próprios pressupostos, tal liberdade não passa de uma liberdade para nada. Uma liberdade sem propósito que facilmente caminha para uma libertinagem, porque a gente vê quanto essas mulheres elas acabam sendo nojentas, né? Elas acabam vulgarizando. Irmãs, como eu disse para vocês, que eu estou lendo muita coisa. E eu estava vendo muitos protestos feministas entrando em igrejas católicas e essas mulheres, elas fazem sexo entre elas no altar. Está tendo uma missa lá, elas entram. Bom, vocês devem ter visto, quem segue o Frank Ferreira, ele coloca muito quando tem essas perseguições, porque começa assim, irmãs, nós não somos católicos, mas eles são cristãos, e nós somos cristãos, nós cremos num único Deus. Nós cremos num Deus superior, por mais que eles tenham imagens. Então, no momento que isso começa a vir, isso vai parar em nós também. Então, essas mulheres ativistas, elas a todo custo, elas fazem coisas que vai se tornar numa libertinagem, não numa liberdade, que é o que elas intitulam. Então, o sofrimento, o sentimento de frustração, a insatisfação da mulher nunca serão resolvidos se não considerado a partir da perspectiva correta. A solução não está em virar as costas para Deus através de uma falsa noção de emancipação. Tipo, eu vou me emancipar, Para que se voltar as costas para Deus, né? Deus, ele entende que a gente hoje vive num mundo que a gente precisa trabalhar, ajudar os nossos maridos. Às vezes há muita necessidade, então Deus nos entende, Ele sabe que a gente vai precisar. Se não precisar, seria melhor. Eu preferia ficar em casa, não precisava trabalhar, mas ainda não chegou a minha vez. Não cantei ainda o hino da vitória. Brincando. Se a causa dos males, a mulher, é a entrada do pecado e as consequências do pecado no mundo, então a defesa da mulher começa pela solução do problema do pecado. O que a mulher precisa? A mulher precisa de Deus. Ela precisa se voltar para o Criador. Ela deve buscar em Deus as respostas, porque isso é o melhor para a mulher. A causa dos males da mulher é a entrada do pecado, é as consequências do pecado no fundo. Então, a defesa da mulher começa por aí. A mulher precisa, em primeiro lugar, ser reconciliada com Deus para ser defendida do inimigo da sua alma. Precisa de ajuda divina para lutar contra o pecado que habita nela, para ser defendida dela mesmo. Precisa de homens transformados pelo Evangelho, capazes de vencerem o pecado que leve à opressão ou abusos, como eu já falei aqui. Então, a solução para as questões da mulher também está na anulação das diferenças, mas no tratamento das causas das desigualdades, sendo o pecado a causa das desigualdades. Então, a única ferramenta é a redenção dos homens e mulheres através da salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a diferença, irmãs. A gente precisa de Deus. Vamos lá correr mais um pouquinho. Eu acho que essa é a última pergunta, se eu não me engano. Como que a mulher deve ser defendida? Então, aqui as feministas dizem que aqui entramos na questão dos instrumentos usados na luta da defesa da mulher. A luta feminista busca o bem da mulher, dando a ela mais protagonismo público, mais oportunidade de trabalho, aumentando as necessidades consumistas que tornam compulsora a sua participação no mercado. Que é o que eu falei. Por causa de todo esse consumo, por causa de toda essa questão da sociedade, acabou se empurrando a mulher para o mercado de trabalho, acabou se empurrando a mulher por causa das necessidades consumistas, porque só o salário do nosso marido, muitas vezes, não vai pagar as contas que tem que ser paga. A gente precisa trabalhar, porque só ele sozinho, então isso é uma opressão da sociedade, tá? Então, usando as mídias para emancipá-la sexualmente desde as mais novas, a gente vê, né? Isso é bem... Quem é que não lembra da propaganda da bolacha Orquídea?
A Paola não está aqui, que ela gosta da bolacha orquídea. Cadê a Paola? Não, eu tô brincando. É que ela fez a propaganda esses dias. Então, elas fizeram uma propaganda bem feminista, né? Que eu como a bolacha do jeito que eu quero. Não sei o que. Tinha até uma musiquinha que eu não me lembro. É que como eu não olho há muito tempo televisão, eu nem sei se está rolando mais essa propaganda da orquídea. Daí entrava uma mulher, tipo, gordinha, outra magrinha, outra que era mais radical. Tipo, vários estilos de mulheres dizendo da bolacha. Eu gosto de bolacha doce, né? Eu gosto de bolacha salgada. Como dizendo assim, nós temos nossos direitos, a gente pode fazer o que a gente quiser e ninguém tem nada a ver com isso. É mais ou menos essa ideia. Então, elas usam muito a mídia para poder manipular. Ampliando o acesso a novas formas de contracepção, né? Porque se vocês... Eu vou dar só uma pinceladinha. Os anticoncepcional, irmãs, pasmem, foi criada por feministas. Mas isso é outro assunto que eu não vou falar, porque já, né, é muita coisa. Então, elas criam métodos contraceptivos e a proteção, possibilitando o sexo casual e sem compromisso, sem risco, sem doença, sem engravidar, fornecendo meios políticos públicos para escape da maternidade, o aborto ou a terceirização da educação dos nossos filhos, como creches. Mas eu não estou dizendo que vocês não têm que... Mas não me entendam mal. Eu estou dizendo a forma com que a sociedade foi indo manipulada por essas ideologias. Fizeram isso, irmãs, e essa é a realidade que nós vivemos. Mulheres tendo que trabalhar muito, estudar muito para ganhar bem, e os nossos filhos sendo criados por outras pessoas. Eu sei que tem irmãs que trabalham em escola de educação infantil, vocês me perdoem, né? Mas eu trabalhei também em escola infantil. Mas eu quero só que vocês entendam que eu não tenho mais tanta responsabilidade na criação dos meus filhos, porque eu dou para outras pessoas criarem. Porque aí eu tenho mais tempo para mim. Mas eu sei, irmãs, eu entendo que precisa trabalhar. Não é que tu coloque o teu filho na creche que tu tem esse pensamento, tá? Mas é que muitas pessoas são movidas por esse pensamento. São movidas a esse tipo de coisa. Então, é inegável o engajamento cultural e político do movimento feminista. Certamente, muito dos seus direitos civis que gozamos hoje foi pleiteado pelo movimento. Apesar disso, não poderia dizer que esse engajamento tenha trazido apenas benefícios às mulheres. Assim como no presente grego, sabe quando a gente ganha um presente grego? Dentro desse pacote de benefícios, tem vantagens que escondem os malefícios que já hoje nos têm cobrado, né, cobrado um preço muito caro. Hoje, nós, mulheres, sofremos por causa... Parece que o feminismo trouxe benefícios, mas, na verdade, mulheres sofrem por terem que sair para trabalhar e deixarem os seus filhos na creche. Só que o feminismo, ele levou para que nós tivéssemos que estar aí na rua trabalhando. É que nem a Dani estava dizendo, né? Que droga! Aí eu tenho que trabalhar, tenho que chegar em casa, tenho que trabalhar de novo. Sabe? Se tornou mais difícil para nós, porque a gente redobrou o nosso trabalho, né? Porque muitas de nós que temos que trabalhar, que temos que... A gente acaba fazendo muito dobrado. Claro, tem os esposos que ajudam, mas é mais sacrifício, né? Porque, claro, elas vão dizer, não, mas eu não preciso limpar, mas elas vão pagar uma empregada para limpar, as feministas, né? Então, elas estão oprimindo a mulher. Que vantagem que é? Eu sou feminista, eu não preciso limpar a casa, mas eu pago alguém para limpar a minha casa. Ah, não, mas agora eu posso contratar um homem. Então, é ridículo, né? É ridículo. Como que a mulher deve ser defendida de uma forma cristã? Nessa luta cultural pelo bem da mulher, aqueles que dizem querer defendê-la são exatamente os mesmos que mais causam males. Infelizmente, esses mesmos que parecem deter os melhores e mais eficazes meios de espalhar a sua proposta desastrosa para a mulher, sem dúvida, o engajamento cultural é importante na luta cristã pela mulher. Há muito a ser feito, historicamente, grandes feitos foram realizados em todo o mundo em favor da mulher. Eu não vou dizer que não. Por mulheres conscientes, que não eram feministas, mas que sabiam das suas responsabilidades diante de Deus. Tem muita mulher cristã que defende a luta pela mulher, a luta real pela mulher. Então, é preciso, entretanto, ter em mente que a nossa luta não é meramente contra carne e sangue, mas contra as hostes infernais da maldade, pelo pecado, sobre o inimigo da nossa alma.
Não se vence o machismo com gritos ou com palavras de ordem. Um problema enraizado em questão espirituais profundas só podem ser resolvidos com medidas da mesma natureza. A solução está em correr para Cristo, em espírito, completa sujeição e dependência, rogando para que Ele nos liberte do pecado, nos regenere, nos transforme em novas criaturas, nos transforme a cada dia em homens e mulheres mais parecidos com aquilo que Ele planejou para nós. Aqui já vai vir a conclusão, já vou terminar, 27. Senhor. Então, irmãs, eu sei que ficou um pouco cansativo, porque eu li muito, mas é que eu tinha que fazer dessa forma, para que vocês pudessem visualizar também. E a forma com que está na minha cabeça vai ser diferente que está na cabeça de vocês. Então, aos poucos, conforme a gente for dividir os assuntos, vai ficar mais fácil de nós entendermos todo o contexto. Tá? Isso tudo está sendo só uma pequena reflexão de que lado a gente está. Claro que eu sei que vocês estão no lado do Evangelho. É claro que eu sei que vocês estão a favor da Bíblia. Mas eu quero que vocês reconheçam as raízes do feminismo dentro de vocês. Que o pecado vai alimentar. Que a nossa natureza pecaminosa vai alimentar. E que nós devemos lutar contra essa natureza. E que sim, o nosso pastor tem aqui o ministério dos homens, que ele também está trabalhando para eles serem homens de Deus, homens que valorizem essas mulheres e que amem, que cuidem delas como elas devem ser cuidadas, assim como Cristo, ele representa a igreja como a mulher, como a menina dos seus olhos. Assim somos nós. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, mas os homens também são feituras de Deus. Então, que a gente possa, irmãs, entender de que forma o feminismo pode estar afetando as nossas intenções. De que forma a gente pode estar tendo pensamentos desse tipo, contrários às Escrituras. Então, na conclusão que eu botei aqui, era para ser finalmente, não finalmente, finalmente cremos que não há dúvidas de que somos defensoras da feminilidade e que lutamos pela mulher. Outras também advogam esta mesma causa, mas lembre que a luta do feminismo pela mulher é uma, e a luta do cristianismo pela mulher é outra. Cada um de acordo com as suas convicções mais profundas, escolhe o lado em que deseja combater. E sobre o feminismo cristão, não existe, não vem, não, eu sou feminista, não existe, irmãs. Creio que o que foi falado até aqui, tudo que eu falei é suficiente para a gente entender essa incompatibilidade dessas duas frentes de batalha. A luta cristã é uma e a luta feminista é outra. Não tem como tu me dizer, até tem aqueles videozinhos do Hells, que uma das seguidoras que ela faz lá, que não tem ser cristã e ser feminista. Não existe isso, tá? A nossa luta é pela luta da mulher, mas com um olhar de glórias a Deus, de glória e honra ao Criador. Então, irmãs, não sei se ficou alguma dúvida, de repente ficou, mas não vai ser hoje que nós vamos sanar todas as dúvidas, porque isso é só o início, só a introdução do assunto. Ao longo, como eu disse, a gente vai estar trabalhando um ponto de cada vez, tá? Vai estar definindo bem. E eu trouxe aqui, irmãs, esse livro que eu ganhei de presente de uma irmã muito querida, que é um guia de bolso contra as mentiras feministas, da Ana Campaiolo, tá? É muito bom mesmo. E esse aqui que eu comprei agora, mas eu não comecei a ler ainda, já vou começar a ler, que também é da Ana Campaiolo. Esse aqui é da Ana, mas tem várias outras mulheres que escrevem os subtítulos ali, tá? E esse aqui é o Feminismo, Perversão e Subversão. Muito bom também. E eu também depois posso colocar ali no grupo, se vocês tiverem sugestão de livros sobre os assuntos, mas comprem. Porque como é um assunto muito minucioso, muito histórico, ele se torna um pouco difícil da gente entender toda a história. Não vou falar a palavra difícil, que às vezes eu me enrolo. Então, a gente vai conseguir analisar todos os pontos de vista histórico do assunto. Não só o ponto de vista cristão, mas histórico também, dessa defesa. Então, vamos se colocar de pé. Eu quero pedir para a irmã Marta, ela vai vir aqui, ela vai orar com vocês. E eu quero que vocês orem a favor da nossa liderança, porque
nós é que vamos falar sobre esses assuntos e Deus tem que nos capacitar, né? Por ser um assunto também difícil de falar. Mas Deus e o Espírito Santo nos dará capacidade para isso, eu creio. Se Ele colocou no nosso coração, né, a passar para vocês esse assunto, Ele vai nos capacitar também. Então, orem por nós, orem por este trabalho. E eu agradeço a paciência de vocês, porque eu sei que estava um pouco cansativo. Mas eu tenho certeza do que Deus vai fazer em nosso meio, vai trabalhar no nosso coração, e a gente vai poder ensinar as nossas filhas que estão no colégio. Eu sei porque a minha filha disse que a maioria das colegas dela são feministas, quer dizer, se intitulam, né, porque não sabe nada de nada, só falam que são porque é aquilo que elas sempre ouviram. A gente só sabe do feminismo aquilo que a gente ouviu, a gente não sabe de fato, historicamente, o que ele é e todas as consequências terríveis que ele tem trazido. Quando nós falar o assunto só sobre aborto, vocês vão se... Bom, é muita coisa terrível, que a gente é contra. Mas muitas vezes a gente põe uma vírgula. Sabe? Eu sou contra o aborto, mas e se? Não tem mais se, a gente é contra e deu. Amém, irmãs?